Nesse vídeo, dando continuidade ao de dependência linear, nós vamos falar aí sobre a base de um espaço vetorial finitamente gerado, tá? Então, você já vê um espaço vetorial finitamente gerado, uma base de V é um subconjunto finito B contido em V, tá? Para o qual as seguintes condições se verificam. Primeira condição: esse conjunto B vai gerar V, ou seja, como nós já estudamos isso daí, qualquer vetor de V vai poder ser escrito como combinação linear desses vetores, tá? E a segunda condição para ser uma base é que o conjunto B ele tem que ser linearmente independente, tá? Bom, então o que isso implica? Se a primeira condição é que B gere o espaço vetorial. Então, como já falei, qualquer vetor pode ser escrito como qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear dos vetores aí do conjunto B, tá? E a segunda a consequência aqui dessa segunda condição é que eles só podem ser escritos de forma única. Vou pegar um exemplo aqui, um exemplo bem simples aqui, tá? Se eu tivesse conjunto B igual aos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, tá? 0, 0, 1. Pronto. Esse conjunto de vetores aqui, eles são do R3, certo? São do R3. E eles formam a base do R3. Por que eles formam a base? Eles geram R3, qualquer vetor, ó, qualquer vetor x, y, z, tá? Ele pode ser escrito como combinação. Qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear desse conjunto B. É só escrever da seguinte forma: x vezes 1, 0, 0 mais y vezes 0, 1, 0 mais z vezes 0, 0, 1. Certo? Só escrever dessa forma aqui. Então, qualquer vetor do R3, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Quer ver? Por exemplo, se eu pegar o vetor 2, 3 e menos 1, posso escrever ele como combinação linear desses vetores? Posso. Boto 2 vezes 1, 0, 0, mais 3 vezes 0, 1, 0, menos 1 vezes 0, 0, 1. Então, eu consigo escrever como combinação linear desses dois vetores, tá? E esse conjunto aqui, ele é linearmente dependente? Sim. Se eu faço a combinação linear 0, 0, 0 com o vetor, aí bota aqui x vezes 1, 0, 0 mais y vezes 0, 1, 0 mais z vezes 0, 0, 1, o que eu vou obter? Ó? Vou obter esse sistema aqui, ó. X igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Ou seja, o sistema é possível determinado e ele é linearmente independente. Tá? Então, como ele gera e como ele é linearmente dependente, então eu tenho um sistema, eu tenho um conjunto que é uma base do espaço vetorial. Tá? Então, eu posso escrever qualquer vetor como combinação linear. Por exemplo, o vetor aqui 2, 3 e menos 1. Posso escrever como combinação linear dos três vetores. E essa forma de escrever, ela é única. Eu só consigo escrever desta maneira que está aqui, tá? Não tem outra forma de escrever esse vetor como combinação linear dos vetores 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, tá? Eu vou fazer outro exemplo aqui, tá? Vou pegar esse conjunto B aqui. Vamos lá. Vou pegar um vetor, um conjunto 1, 2 e 3, 0, 2, menos 1 e 3, 1 e 4. Aí eu pergunto a vocês,
Isso daqui, claro, né, é um subconjunto do R3 e ele forma uma base do R3. Esse conjunto de vetores aqui forma uma base do R3. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que verificar duas coisas. A primeira coisa é se o conjunto B ele gera todo R3. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Ou seja, se eu tiver um XYZ qualquer, esse daqui vai existir sempre um A vezes 1, 2 e 3, mais um B vezes 0, 2 e menos 1, mais um C vezes 3, 1 e 4. Tal que eu consiga escrever x, y, z, um vetor qualquer, como combinação linear desses três aqui? Essa é a minha pergunta, tá? Então, eu vou montar um sistema. Monto o sistema, aí vai ficar A, aqui é 0, B, mais C, mais 3C, vai ser igual a x. Pronto. 2A mais 2B mais C vai ter que ser igual a Y. E 3A menos B mais 4C tem que ser igual a Z. Tá? Então, vamos lá. Vamos escalonar isso daqui. Bom, aqui vai ficar A mais 3C. Vou repetir. Vai ser igual a X. A segunda aqui, o que eu vou fazer? A equação 2 vai ser igual a 2 vezes a equação 1 menos a equação 2. Então, vamos lá. Vai ficar 2A menos 2A dá 0. 0 menos 2B dá menos 2B. Menos 2B. E 6 menos C, 6 menos 1 dá 5. Então, vai ficar mais 5C igual a 2x menos y. Certo? A equação 3, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira por 3. Então, 3 é 1, menos é 3. Menos é 3. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. 0 menos b vai dar mais b. Aqui eu errei. Não, tá certo. E aqui vai ficar 3, vai ficar 9 menos 4. 9 menos 4 é igual a 5. Então, vai ficar aqui mais 5. Mais 5C. E isso daqui vai ser igual a 3x menos z. Tá? Então, continuando aqui o escalonamento, ó. Eu vou ter o quê? A mais 3C igual a x, menos 2B mais 5C igual a 2x menos y, certo? E a equação 3 aqui no caso, a equação 3 agora vai ser, vai ficar a equação 2 mais 2 vezes a equação 3, tá? Então, vai ficar assim. A equação 2 mais 2 vezes a equação 3. Vai dar 0. Aqui vai ficar 5 mais 5 mais 10, que vai dar 15, já que eu estou somando, tá? Então, vai ficar 15C igual, e aqui vai ficar, ó, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, então eu vou somar aqui, tá? Então, vai ficar 2 mais 6, que dá 8. Então, vai ficar 8x. Aqui só tem y em cima, como eu não estou multiplicando, então eu vou repetir, menos y. E aqui era menos z, só que eu vou multiplicar por 2, então vai ficar menos 2z. Pronto. O sistema está escalonado, tá? Ele vai ser possível para qualquer valor de x, y e z. Então, como ele vai ser possível para qualquer valor de x, y, z, né? Não tem nenhum problema aqui. Então, esse conjunto B, ele gera o R3. Então, o conjunto B gera o R3. Vou analisar agora, vou verificar a segunda condição. Tá? Vamos verificar, então, a segunda condição.
Bom, a segunda condição que eu tenho que verificar é se esse conjunto B ele é linearmente independente. Ele é linearmente independente? Vamos verificar. Como é que eu faço? Semelhante ao outro, só que ao invés de colocar x, y, z, eu vou fazer com 0, 0, 0, tá? Então vai ficar 0, 0, 0 vezes a que multiplica 1, 2, 3, mais um b que multiplica 0, 2, menos 1, certo? Mais um c que multiplica 3, 1 e 4. Aí eu vou montar novamente outro sistema. Aí vai ficar assim. A mais 3C igual a 0. 2A mais 2B mais C igual a 0. E 3A menos B mais 4C igual a 0. Pronto. Então, vou fazer agora aqui, vou escalonar, tá? Então, A mais 3C igual a 0. A segunda aqui, vou fazer é 2. É 1 menos 2 é 1 menos é 2, então vai ficar 0. Vai ficar menos 2, menos 2B. E aqui vai ficar 6 menos 1 dá 5, então vai ficar mais 5C igual a 0, tá? Aqui eu vou fazer 3 vezes a primeira menos a segunda, menos a terceira. Então vai ficar 0, vai ficar mais B, vai ficar 9 menos 4, que dá mais 5, então mais 5C igual a 0. Pronto. E a última etapa aqui vai ficar A mais 3B igual a 0, menos 2B mais 5C também vai ser igual a 0. E a última eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, já que tem espaço. A equação 3 vai ser igual à equação 2 mais 2 vezes a equação 3. Pronto, vai ficar assim. Então vai ficar 0. Aqui vai ficar 5 mais 15 mais 10 dá 15. Então mais 15C. Isso daqui vai ser igual a 0. Pronto, o sistema está escalonado. Como o sistema ele é possível determinado, então só existe uma solução para esse sistema, que é C igual a 0, B igual a 0 e A igual a 0. Então, o conjunto B ele é linearmente independente. Bom, como B gera o R3 e B LI, então isso implica que B é base, tá? De R3. Ele é uma base de R3. Então, essas duas coisas que vocês irão verificar, tá? Nós temos algumas bases que nós chamamos de bases canônicas, tá? São as bases canônicas. Por que bases canônicas? Porque são as mais simples, tá? Que existem aí em um certo espaço vetorial, tá? Bom, a primeira aqui, ó, você tem aqui a base do R2. A base canônica do R2 é essa base aqui, 1, 0, 0, 1, tá? De um modo geral, do Rn aí, você tem N vetores, tá? Onde é só você ir mudando a posição do 1. Então, você vai ter 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e assim por diante, tá? Isso daí forma a base do Rn. Por exemplo, a base canônica do R3 é essa daqui que nós utilizamos aqui no exemplo, tá? É 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? Isso daí é a base do R3, ok? Bom, aí nós temos aqui também a base dos complexos, do Cn, também é semelhante aí à base canônica, tá? Do Rn. O conjunto das matrizes de ordem M por N, você vai ter M vezes N matrizes, tá? E aí, da mesma forma, é só você ir alterando aí a posição do 1, tá? Só para vocês se ligarem, se eu tiver o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, por exemplo, quem vai ser a base canônica do conjunto das matrizes de ordem 2 por 2? Vai ser
esse conjunto aqui, ó. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Certo? E 0, 0, 0, 1. Pronto, vai ser esse conjunto aqui. Tá? É só ir mudando a posição aí nas matrizes. E como é 2 por 2, eu vou ter 4 matrizes. Se fosse o conjunto das matrizes de ordem 3 por 2, eu teria aí 6 matrizes, né? Já que eu teria 6 posições na matriz e eu ia colocando 1 em cada uma delas, tá? Os n mais 1 polinômios, 1, t, t elevado a n, formam a base de Pn, tá? Então, os n mais 1 polinômios, 1, t, t ao quadrado, t elevado a n, formam a base de Pn. Por exemplo, só para pegar um caso particular, se eu tiver o P2, quem vai ser a base canônica do B2? Do P2. A base canônica do P2 vai ser 1, t, t ao quadrado. Quem vai ser a base canônica do P3? Quem vai ser a base canônica do P3? Vai ser esse daqui, ó. 1, t, t ao quadrado, t ao cubo. Tá? E assim por diante. Então, eu tenho sempre, ó, n mais 1 vetores. Tá? N mais 1 vetores. Ok? Essas daqui, como eu falei, são as bases canônicas. Só existem essas bases? Não. Existem infinitos conjuntos que formam uma base de um espaço vetorial. Tá? Essas daqui são as mais simples, tá? Essas daqui são as mais simples, ok? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu fiz um exemplo que era, eu vou fazer um exemplo aqui que não é base, só para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar o conjunto das matrizes, tá? Vou pegar aqui um conjunto B, aí eu vou pegar aí vou pegar esse conjunto aqui. 1, 0, 1, 1, 2, menos 1 e 0. Pronto, vou pegar essas matrizes aqui. 0, 0, 3 e 4. Pronto. Isso daqui pertence ao conjunto das matrizes de ordem 2 por 2. Certo? Eu quero saber isso daqui. B é uma base do conjunto das matrizes de ordem 2 por 2? Pronto, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o quê? Se o B ele gera o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2. Ou seja, qualquer matriz A, B, C, D, eu consigo escrever como combinação linear dessas matrizes aqui, 1, 1, 0, 1, mais y vezes 1, 2, menos 1 e 0, mais z vezes 0, 0, 3 e 4? Consigo? Sim ou não? Vou montar um sistema. De novo, vamos lá. Ó, aqui vai ficar x mais y igual a A. Ó, x mais y mais 0z igual a A. A segunda aqui, o A21, vai ficar x mais 2y mais 0 igual a B. Aqui é 0, aí aqui vai ficar menos 1, então vai ficar menos y mais 3z igual a C. E, por último, aqui eu vou ter x menos 0 mais 4z igual a D. Pronto. Vamos escalonar isso daqui. Vou repetir a primeira. Então, vai ficar x mais y igual a A, certo? Vou escalonar aqui a segunda já. Então, vou subtrair. Ó. Vai ficar x menos x dá 0, y menos 2y dá menos y. Então, vai ficar menos y igual a menos b, certo? Aqui já está escalonado, então vou repetir por enquanto. Y mais 3z igual a c, tá? E eu vou tirar aqui, vou subtrair. X menos x, 0. Y menos 0 dá y. E 0 menos 4z dá menos 4z.
Pronto. Ainda não está escalonado, então eu vou escalonar aí. Isso daqui vai ser igual a A menos D, tá? A menos D. Pronto. Ainda não está escalonado, vamos terminar então aqui. Vou repetir a primeira. X mais Y igual a A. Deixa eu colocar só aqui na ordem. Aqui vai ficar menos Y igual a menos B, tá? E aí eu vou somar essas duas aqui, ó. Vou somar. Vou somar não, vou subtrair. Aqui vai dar 0. Aqui vai ficar menos 3Z igual a A menos B menos C. Então vai ficar A menos B menos C. E a última aqui eu vou somar. Então aqui vai dar 0. Aqui vai ficar menos 4Z igual a... Aí eu vou somar A com A. Então vai ficar 2A. 2A menos B menos D. Pronto. Ainda não está escalonado. Então, eu vou continuar aqui. Vou repetir a primeira. X mais Y igual a A menos Y igual a A menos B. Tá? Menos 3Z igual a A menos B menos C. E a última eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar essa por 4 e subtrair dessa multiplicada por 3. Então, aqui vai ficar 0Z igual... Aí aqui vai ficar ó, 4A menos 6A. 4A menos 6A. Então, vai dar menos 2A. Aqui vai ficar menos 4B mais 3B. Então, vai ficar menos B. E aqui vai ficar 4C, né? Então, menos 4C. E aqui, 4C. E aqui vai ficar menos, mais... Deixa eu botar aqui, mais... Faltou espaço aqui. 3D. Tá? Mais 3D. Bom, agora o sistema está escalonado, certo? E nós temos um problema aqui. Qual é o problema? É que, para que A, B, C e D possa ser escrito como combinação linear dessas três matrizes, o que é que tem que acontecer? O sistema menos 2A, menos B, menos 4C mais 3D vai ter que ser igual a 0, para que o sistema seja possível e determinado, certo? Como não é para qualquer vetor, não é para qualquer matriz, no caso aí, A, B, C e D, então nós dizemos o seguinte, que esse conjunto B não gera o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, tá? Se não gera o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, então eu já posso parar por aí e dizer que não é uma base, tá? Das matrizes de ordem 2 por 2, tá? Não preciso nem verificar outra coisa, tá certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Agora eu vou pegar um conjunto B aqui, tá? Do R2. Vamos lá. 1, 2. E eu vou pegar aqui outro vetor. Menos 1 e 3. Pronto. Isso daqui, como eu falei, é um conjunto do R2. R2, tá? É uma base isso? Vamos ver. Primeira coisa. Eu vou verificar se qualquer vetor xy pode ser escrito assim. 1 mais b vezes 1 e 2 mais c vezes menos 1 e 3. Posso escrever qualquer vetor? Vamos ver. Então, aqui vai ficar A mais B menos C igual a X, certo? E A mais 2B mais 3C igual a Y. Vou escalonar, é só subtrair uma da outra, então vai ficar A mais B menos C igual a X e aqui vai ficar A menos A, 0, B menos 2B dá menos B.
certo? Menos C menos 3C dá menos 4C, e isso vai ser igual a x menos y. Bom, como o sistema deu um sistema possível para qualquer valor de x e y, então eu já tenho que o B vai gerar o R2. Eu tenho que verificar agora se quando eu faço a combinação linear, ó, quando eu escrevo a combinação linear do zero, me dá um sistema possível e determinado. Vamos ver. Então, eu tenho que fazer a mesma, semelhante, né? Só que o que muda aí é só que aqui é 0, 0 e aqui é xy. Então, o sistema vai ser semelhante, ó. Vai ficar A mais B menos C igual a 0 e A mais 2B mais 3C igual a 0 também. Pronto, escalonando esse sistema vai ficar igual ao outro, tá? Pelo menos do lado esquerdo, né? A mais B menos C. Bom, escalonando esse sistema vai ficar semelhante ao outro, né? Como eu já falei. Só que aqui no lugar de x e y, aqui vai ficar 0 e 0. Pronto. O sistema está escalonado? Está. Porém, eu tenho duas equações e três incógnitas. Ou seja, esse sistema ele vai ser possível e indeterminado. Se o sistema ele é possível e indeterminado, então o conjunto B ele vai ser linearmente dependente. Bom, como B é LD, isso implica em quê? Que B não é base. Não é base de R2, tá? Não é base do R2, ok? Então, ó, a primeira condição deu certinho, só que falhou na segunda condição. Então, não é base. Ou seja, o que está dizendo aqui? Posso escrever qualquer vetor como combinação linear? Posso, mas eu não escrevo, não existe uma forma única de escrever um vetor como combinação linear desses três vetores, tá? Então, por conta disso, B não é base do R3, tá certo? Bom, nós temos o seguinte, para ser base, nós vimos exemplos aí, e para ser uma base, ele vai ter sempre que ter uma mesma... Se eu falo de bases de um espaço vetorial, essas bases devem ter a mesma quantidade de vetores. Ou seja, a base do R2, para ser base do R2, eu tenho que ter 2 vetores. Para ser base do R3, eu tenho que ter 3 vetores. Para ser base do conjunto das matrizes, cadê aqui, ó? De ordem 2 por 2, eu vou ter que ter 4 vetores. O conjunto dos polinômios de grau 2, 3 vetores. Conjunto de polinômios do grau 3, 3 vetores. Tá? Então, eu tenho que ter sempre a mesma quantidade de vetores. Tá? Por conta disso, nós temos um teorema que nós chamamos ele de teorema da invariância. Tá? Ele diz o seguinte: seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Então, duas bases quaisquer de V têm o mesmo número de vetores. Bom, se duas bases quaisquer de V têm a mesma quantidade de vetores, então nós podemos definir o que nós chamamos de dimensão, tá? Então, seja V um espaço vetorial finitamente gerado, denomina-se dimensão de V, e a gente escreve assim, tá? Com essa notação, dim_V, o número de vetores de uma qualquer de suas bases, tá? Dizem também que, nesse caso, que V é um espaço de dimensão finita. Então, vamos fazer exemplo aqui. Vamos ver exemplo. Ó. Então, decorre da definição dada e de considerações já feitas nos exemplos após a definição 3, que a dimensão do R2 vai ser 2. Dimensão do Rn, de um modo geral, vai ser n. Por exemplo, a dimensão do R3 vai ser igual a 3. Dimensão do R4 vai ser igual a 4, e assim por diante. Tá?
dimensão do conjunto das matrizes de ordem m por n vai ser m vezes n. Por exemplo, se eu quero a dimensão das matrizes de ordem 4 por 3, isso vai ser igual a 12. Vão ser 12 matrizes, são necessárias 12 matrizes linearmente dependentes, de tal forma que gerem o espaço vetorial. O conjunto dos polinômios de grau n vai ser sempre n mais 1. Por exemplo, se eu tenho o conjunto dos polinômios de grau 4, né, menor ou igual do que 4. Então, a dimensão desse conjunto aqui vai ser igual a 5. Eu preciso de 5 polinômios para que eu encontre aí, para que eu forme uma base, tá? Nós temos o seguinte, nós temos 3 proposições aqui que vão nos ajudar aí, tá? Em algumas coisinhas daqui para frente, ó. Então, primeira coisa é o teorema do completamento, ó. Seja V um espaço vetorial de dimensão n menor ou igual do que 1, tá? Se o 1, o 2 e o R contido em V é um subconjunto linearmente independente com R vetores e R for menor do que N, então existem N menos R vetores, tá? De maneira que eu possa fazer o que a gente chama de completar uma base, tá? Então eu posso adicionar vetores de modo a completar uma base. Por exemplo, se eu tenho essa base aqui B, ó, 1t, vou botar aqui, e t ao quadrado mais 1, tá? E eu quero encontrar, eu tenho esse conjunto B, tá? Eu quero encontrar uma base para o P5, tá? P5. O P5 eu sei que no P5 eu tenho 6 vetores para formar uma base, tá? Então eu vou acrescentar aqui a esse conjunto B, eu posso acrescentar vetores de modo a formar uma base, já que esses vetores aqui, eles são linearmente independentes, tá? Então eu vou botar aí 1t, t ao quadrado, mais 1, aí eu vou botar aqui, acrescentar t à quinta, mais t, vou botar aí t ao cubo, mais t à quinta, mais t à quinta, t à quarta, mais t à quinta, e aí eu completo a minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa daqui vai formar uma base para o espaço vetorial P5. Eu só tenho que ter cuidado nesses vetores que eu vou acrescentar para que eles não sejam combinação linear dos vetores que eu já tenho, tá? Apenas isso que eu tenho que ter cuidado. A proposição 3 diz o seguinte: todo subespaço vetorial de um espaço vetorial finitamente gerado também é finitamente gerado. Todo subespaço vetorial de um espaço vetorial finitamente gerado também é finitamente gerado. Ele está dizendo o seguinte: se eu tenho subespaços, por exemplo, vamos lembrar aqui o que é subespaço. Se eu tiver um conjunto aqui W igual a x, y, z, pertencente ao R3, tal que x mais y mais z é igual a 0. Isso daqui é um subespaço do R3, certo? Isso daqui é um subespaço do R3. Ele está dizendo o seguinte: como o R3 é um espaço vetorial finitamente gerado, então qualquer subespaço do R3 também vai ser finitamente gerado, ou seja, eu vou conseguir encontrar uma dimensão para esse subespaço, tá? E a dimensão de um espaço vetorial, de um subespaço vetorial, ela é sempre menor ou igual do que a dimensão do espaço vetorial onde ele está contido, tá? Se por acaso, aí o que diz a proposição 4, se por acaso o subespaço tiver a mesma dimensão, então é porque o subespaço é igual ao próprio conjunto V, tá? Nós temos isso daí, então, ok? Mas é sempre menor ou igual. Se for igual, é porque o subespaço é igual ao próprio subconjunto, tá? Aí ele diz, como diz aí, ó, todo espaço finitamente gerado admite uma base.
tá? Todo espaço finitamente gerado admite uma base. De posse disso daqui, como você agora sabe o que é dimensão, tal, então isso vai facilitar a sua vida, tá? Em que sentido? Vou apagar aqui. Como eu sei, por exemplo, dimensão do R3. Qual é a dimensão do R3? A dimensão do R3 é igual a 3, certo? Então, para formar uma base do R3, eu tenho que ter 3 vetores. 1, 1, 0, 0, 1 e 2. Se eu lhe der isso daqui, 2 vetores, formam a base do R3? Não, não formam a base do R3. Eu tenho que ter 3. Se eu lhe der 1, menos 1 e 4. Menos 1, 0 e 1. Isso daqui forma a base do R3? Não, porque eu tenho 4 vetores. Eu tenho que ter exatamente 3 vetores. Agora, se eu tivesse apenas esses 3 vetores aqui, aí eu poderia verificar se eles formam a base. Então, se eu tiver uma quantidade maior de vetores ou uma quantidade menor de vetores do que a dimensão do espaço vetorial, eu já sei que não formam a base. Tá? Já posso afirmar que não formam a base porque a quantidade de vetores é diferente da dimensão, ok? Agora, se tiver a mesma quantidade, basta eu verificar uma das duas coisas, ou que gera ou que é o que é LI, tá? Uma das duas coisas. Se a quantidade de vetores que eu tiver for igual à dimensão, basta eu provar uma das duas coisas, ou que gera ou que é LI, tá? Ou que gera o R3, no caso, ou que esse conjunto aí, ele é linearmente independente. Basta eu provar uma dessas duas coisas e aí eu já vou estar provando que é uma base, tá? Isso por conta que agora eu sei o que é a dimensão, certo? Belezinha? Agora sim, eu aconselho vocês sempre, né? O que é mais fácil provar? É mais fácil provar que é linearmente independente, tá? Então, se você tiver um conjunto e você quer verificar se é base e esse conjunto já tem a quantidade de vetores igual à dimensão, então basta você provar que é linearmente independente, tá? Vamos voltar aqui para a última coisa, que é a seguinte: como todo subespaço vetorial também é um espaço vetorial finitamente gerado, então eu posso encontrar uma base para um subespaço vetorial, tá? Que é o exemplo que está aqui, ó. Seja V, e a gente vai fazer isso, vai determinar uma base para um subespaço usando um processo prático aí, tá? Então, seja V, esse conjunto aqui, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, menos 1, 1 e 4, tá? Isso daqui é um subespaço, é o subespaço gerado por esses vetores e é um subespaço de R4. E eu quero encontrar a base para esse subespaço. O que eu vou fazer? Vou pegar esses vetores e vou colocá-los em uma matriz, tá? Vou colocar eles em uma matriz, como está aqui, ó, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, menos 1, 1 e 4, tá? E eu vou utilizar das operações elementares para escalonar esse sistema aqui, para escalonar essa matriz, no caso. Então, vamos lá. Eu vou utilizar as operações, ele pegou aqui, ó, permutou a primeira linha com a segunda, para ficar mais fácil, tá? Mas nem precisava. Então, colocou a primeira linha aqui, a primeira linha ele permutou com a segunda, e aí ele escalonou. Então, vai ficar, ó, ele fez duas vezes a primeira menos a segunda. Então, ficou esse daqui. 1, 0, 1 e 2, 0, 1, menos 1 e 4, 0, menos 1, 1 e 4. Aí, daqui, o que ele fez? Não estava escalonado, ele escalonou novamente. Ó, escalonando novamente, para ficar assim, ó, uma escadinha, eu vou somar essas duas. Então, vai ficar 0, 0, 0. Então, vai ficar, ó. Então,
essa matriz aqui, no final ficou isso daqui. 1, 0, 1, 2, 0, 1, menos 1, menos 4, 0, 0, 0 e 0. Pronto. Qual vai ser a base? Qual vai ser a base para esse subespaço aqui do R4? A base será justamente as linhas não nulas dessa matriz que sobrou aqui, tá? Então, após o escalonamento, retira as linhas não nulas e aí você vai ter a base. Então, quem vai ser a base para esse espaço aqui? A base vai ser esse daqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 2, tá? 0, 1, menos 1 e menos 4. Então, essa daqui vai ser a base. Qual é a dimensão? Qual é a dimensão desse conjunto V? Quantos vetores eu tenho aqui na base? 2. Então, a dimensão vai ser igual a 2. Pelo amor de Deus, a dimensão não é R2. A dimensão é a mesma que R2, tá? Mas isso daqui é um subespaço do R4, que possui dimensão igual a 2, já que eu achei 2 vetores aqui na base. Se por acaso tivesse sobrado 3 vetores, a dimensão seria 3. Se tivesse sobrado um vetor, a dimensão seria 1. E assim por diante. Ok? Um abraço. Até a próxima.